pessoal, hoje iremos falar sobre um autor fantástico, magnífico, magnânimo, vitaminado, cheio de glitter, ninguém mais, ninguém menos que Machado de Assis. Olhem, vejam aí a imagem de Machado de Assis. A gente pode considerar o patrono da literatura brasileira, não é? Vamos trabalhar com ele hoje, Machado de Assis. Vamos dar uma olhadinha primeiro na biografia dele. Machado de Assis, o nome dele completo, Joaquim Maria Machado de Assis, foi jornalista, contista, cronista, romancista, poeta, teatrólogo. Nasceu no Rio de Janeiro em 21 de junho, né, 1839, faleceu também no Rio de Janeiro, não é, em 29 de setembro de 1908. Ele é fundador da cadeira número 23 da Academia de Letras, certo? Velho amigo e admirador de José de Alencar, que morrera cerca de 20 anos antes da fundação da ABL, que é a Academia Brasileira de Letras, pessoal, não é? Inclusive, quando José de Alencar falece, Machado de Assis o homenageia dizendo assim: mestre, tu viverás. Eles eram amigos e Machado de Assis foi um grande admirador da obra de José de Alencar, não é? Então, Machado de Assis, era natural que Machado escolhesse o nome do autor de O Guarani, não é? Que é o José de Alencar, para ser o seu patrono. Ele ocupou por mais de 10 anos a presidência da academia, que passou a ser chamada também de Casa de Machado de Assis. Gente, para além disso, Machado de Assis era negro, epilético, filho de uma ex-escrava já alforriada, não é? Neto de escravos, de uma origem muito pobre, muito simples, do Rio de Janeiro. E ele tinha tudo contra ele, principalmente naquela época do século XIX. Negro, ou como chamavam na época, mulato, pobre, gago, não é? Tinha esse problema de dicção que dentro desse meio que ele almejava também dificultava a sua inserção, e epilético. E Machado de Assis foi vencendo essas barreiras e entrando no meio literário que ele tanto queria. Conta até uma historinha que ele queria aprender francês, não tinha como pagar pelo curso de francês e foi trabalhar numa padaria em que o dono era francês para aprender francês. Então aí ficam marcadas essas características de Machado de Assis, não é? De superar a si mesmo, no sentido de superar as condições que ele tinha, não é? Então, como eu já tinha dito, neto de alforriados, criado em família pobre, conseguiu se instruir por conta própria. Entre os 6 e os 14 anos de idade, ele perdeu a irmã, o pai e a mãe. Ele teve uma carreira no serviço público, foi aí que Machado de Assis conseguiu se organizar, né, financeiramente, foi aí que ele conseguiu alcançar sua estabilidade financeira. E já ao fim de sua vida, ele perdeu a esposa Carolina, com quem ele foi casado durante a vida toda, né, após 35 anos de casado, e ele passou a ficar isolado e seu estado de saúde foi piorando cada vez mais, e ele morreu em 29 de setembro de 1908. A gente tem, pessoal, duas fases na obra de Machado de Assis. A primeira fase é considerada romântica, né? A gente destaca entre as obras A Mão e a Luva, Yaya Garcia e Helena. Em Helena, ele já tem uma personagem um pouco mais complexa. Em Helena, ele já alcança esse reconhecimento de público e de crítica. Mas nós podemos dizer que se Machado de Assis tivesse encerrado sua carreira literária na fase romântica, ele não teria alcançado esse sucesso e não seria reconhecido hoje, o nosso Machado de Assis. Porque é no realismo que realmente Machado de Assis dá
um show, dá um banho de literatura, inclusive ele é um marco, não é, um marco na literatura brasileira, com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, as principais obras de Machado de Assis, em romance nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro e o Quincas Borba. Em conto, a gente destacou aqui Missa do Galo e A Desejada das Gentes, não é? A gente não pode esquecer que ele foi múltiplo, vasto em sua obra. Começou, inclusive, como poeta. Uma poesia ruim, sem qualidade literária, não é? Mas na narrativa e, sobretudo, quando ele chega nessa fase que as escolas literárias caracterizam como realismo, é que esse grandioso Machado de Assis, não é? Se torna esse marco, esse grande representante da literatura brasileira no Brasil e fora do Brasil, não é? Com grande reconhecimento fora do Brasil, com diversos estudiosos sobre sua obra, com suas obras sendo discutidas e estudadas academicamente. Machado de Assis é um grande, um gigante. A gente vai começar falando sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês estão vendo aí a imagenzinha, a capa do livro, o desenho dessa obra foi feito, as ilustrações, por ninguém menos que Cândido Portinari, essa edição em específico aí que vocês estão vendo. E Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele é uma obra que ele vai discutir esse sentimento de nacionalidade versus esse sentimento íntimo, humano, que a gente poderia dizer, esse sentimento íntimo do brasileiro, certo? Memórias Póstumas de Brás Cubas começa com a seguinte fala: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança essas memórias póstumas. Gente, esta obra, além de inaugurar o realismo, ela inaugura de uma maneira surpreendente. Por quê? Quem está narrando a história, quem está contando a história é alguém que já morreu, não é? É um narrador em primeira pessoa, é alguém que já morreu e ele não sabe se ele se chama um autor defunto ou um defunto autor. E isso para a literatura brasileira é inédito, é inovador, é diferente. Imagina uma história que alguém está contando depois que morreu. É isso que acontece em Memórias Póstumas de Brás Cubas, não é? E é um dos livros mais estudados na literatura. Bom, então, ao criar um narrador que resolve contar a sua vida depois de morto, Machado de Assis muda radicalmente o panorama da literatura brasileira, além de expor, como é característica, não é, de Machado de Assis, de maneira irônica, os privilégios da elite da época. Vejam bem, pessoal, na fase romântica de Machado de Assis, ele está expondo a sociedade sob o ponto de vista de quem é subjugado. Geralmente são aquelas mocinhas pobres e oprimidas dentro do sistema. Aqui, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele está expondo o sistema sob o ponto de vista da classe dominante, tá? Ineditismo também nesse sentido. Vamos ver um pouquinho da história e dos personagens de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Vocês já sabem que quem está contando a história é o narrador, que é o personagem principal, que é Brás Cubas. Vocês já sabem que ao narrar a história, ele está morto, né? Ele está morto e contando sua história. Essa história, pessoal, ela não acontece assim linearmente, certo? O tempo, ele é psicológico, há idas e vindas no tempo. Ele não segue uma ordem cronológica. De repente,
o Brás Cubas está falando do seu nascimento, em um outro momento ele está falando da sua morte, e no meio da história ele volta à sua juventude. Então, não é uma narrativa que a gente conhece como a narrativa que seria linear, não é? E esse personagem principal, Brás Cubas, que é um homem rico, a família dele é de comerciantes que fabrica cubas, eles têm bastante dinheiro, é um homem de recursos, é um homem de bastante poder nesse sentido, não é? Então, ele é o filho abastado da família, ele é o narrador do livro, ele vai contando suas memórias. É um livro de memórias, certo? Essas memórias escritas após a morte, e nessa condição ele é o responsável pela caracterização dos demais personagens. À medida em que ele é o narrador, não é? E que ele vai contar a história sob a sua própria perspectiva, não é? Então ele é o responsável pela caracterização dos outros personagens dessa história. Ele nasce numa família abastada, como vocês já sabem. Ele, na sua infância, ele era uma criança peralta, bagunceira, que a gente pode dizer, esse menino é endiabrado. Pronto. Era o Brás Cubas na sua infância. Ele tinha um negrinho, que era o brinquedo dele, ele montava no negrinho, ele judiava, ele batia, fazia do menino seu cavalinho, né? Ele tinha ali uma criança negra, ele era uma criança branca, que tinha uma criança negra, que para ele era o seu brinquedo, era o seu cavalinho, não é? Então a gente está contando essa história a partir do ponto de vista de quem tem o poder. Como eu estava dizendo a vocês, era aquele menino peralta, que fazia brincadeiras que não deveria fazer em devidos momentos. Toda noite, a mãe dele, sabendo que ele era endiabrado, botava o menino para rezar. Vamos rezar, meu filho, vamos rezar. Botava o menino para rezar, para ver se acalmava os ânimos do menino, né? Teve um momento que teve uma reunião em que estavam os adultos e ninguém servia a sobremesa, porque toda vez que a sobremesa ia ser servida, ele louquinho esperando para comer o doce, uma pessoa que estava declamando o poema não parava de declamar, e ele foi ficando irritado, e este que estava declamando o poema, né, de repente sai da sala e vai se encontrar com a senhora, e Brás Cubas, criancinha, vai seguindo os dois, e quando vê, os dois estavam se beijando numa moita. E ele volta para o salão onde estão todas as pessoas e ficam dizendo, eles estavam se beijando na moita, e todo mundo fazendo de conta que não estava escutando. Então foi um menino realmente endiabrado, uma pestinha, não é? A gente tem outros personagens, não é, que vamos vendo durante a história. Pronto, falamos da infância do Brás Cubas. Ele chegou à adolescência sendo esse rapaz extremamente mimado, tinha muito poder aquisitivo, não é? E quando ele chega aos 18 anos, ele conhece uma moça, uma prostituta chamada Marcela. E ele se apaixona loucamente por Marcela. Marcela, enquanto prostituta, ela era uma mulher bastante interesseira, né? E tinha suas maneiras, seus meios de fazer com que Brás Cubas levasse para ela sempre presentes caros. E ele ia levando presentes caros para Marcela. E, assim, super apaixonado por Marcela, até que o pai dele descobre que eles estão tendo os seus bens dilapidados, porque Brás Cubas não cansa de dar presentes caros, joias, etc. a Marcela, e ela sempre com o seu jeitinho de pedir mais, pedir mais, pedir mais, até que o pai dele descobre, não é? E tenta interromper esse romance. O pai dele consegue interromper o romance, e é uma crítica tão mordaz à sociedade, é tanta ironia, que o próprio personagem diz que Marcela o amou durante 11 meses e 15 contos de réis, não é? E o que acontece? Quando o pai dele faz com que esse romance seja interrompido,
O pai dele manda ele ir estudar direito fora do Brasil, na Europa. Qual era o curso da elite naquela época, pessoal? Que todo mundo queria estudar, todo mundo da elite queria estudar. Ele foi estudar justamente direito e foi-se embora lá para Portugal fazer seu curso de direito. E o que ele mais fez em Portugal, como criatura medíocre que ele era, foi namorar bastante. Ele namorou com mulher alemã, portuguesa, inglesa, francesa. Ele fez um tour pelo feminino de diversas nacionalidades e estudar que é bom nada, como criatura medíocre que ele era e que ele se assume, gente. O mais interessante na obra é que ele se assume enquanto tal, enquanto criatura que tem dinheiro, mas é inútil, uma criatura que nunca precisou trabalhar na vida, porque tem muitos bens, tem como viver a vida inteira sem precisar trabalhar. Mas, enquanto manutenção de status, não é? Ele precisava desse curso de direito. O pai dele tinha ambições para ele, não é? Para a vida dele. E em questão de status de formação, o pai dele queria que ele se envolvesse com política, que casasse com uma moça bem nascida, de família tradicional e etc, né? E o que ele faz? Não estuda nada, mas ele aprende o juridiquês, porque tão importante quanto aparentar ser da elite, é também importante que você tenha essa linguagem, utilize essa linguagem da classe ou da categoria que você se julga pertencer. Então, se eu fui para a Europa, se eu me formei em Direito, não é? Se eu quero expor esse status de que eu sou tudo isso, eu tenho que pelo menos saber falar esse juridiquês, essa língua da advocacia muito bem falada, para ter esse status e para ter essa aparência. Pronto. Então ele viveu essa infância endiabrada de menino sem limites, ele viveu essa adolescência envolvido com essa prostituta, com os prazeres, dilapidando o dinheiro da família. E ele é esse jovem que não estuda, mas que ele precisa desse status. É tanto que ele se reconhece dentro da própria obra, ele, poxa, até eu me formei, como é que uma pessoa como eu se forma? Ao mesmo tempo em que eu me senti envergonhado por não ter feito nada e ter me formado, eu me sinto também orgulhoso. Veja que orgulho eu tenho de mim. Ele passa a obra inteira nesse tom irônico. E uma característica de Machado de Assis, né, que a gente vê se replicar até os dias de hoje, é essa interação que ele tem com o leitor. Ele vai contando a história e de repente ele está falando com o leitor. É tanto que tem um capítulo nessa obra, em Memórias de Brás, diz, esse capítulo aqui, esse capítulo não importa, não é interessante, não vou escrever. E não escreve o capítulo, mas deixa registrado ali para o seu leitor, não é? Bom, esse primeiro amor dele, Marcela, já se passou. Ele teve outros envolvimentos e relacionamentos pela Europa. Ele tem que retornar ao Brasil porque o seu pai lhe envia uma carta dizendo que sua mãe estava em vias de morrer. A mãe dele adoeceu, estava próximo de morrer e ele retornou ao Brasil. Quando ele retorna ao Brasil, realmente ele se despede da mãe, a mãe morre, não é? E acontece que a partir daí, ele e o pai dele vão em busca desse status social. O pai dele quer que ele seja político e o pai dele quer que ele faça um bom casamento. É quando entra aí na história Virgília. Virgília vai ser o grande amor da vida de Brás Cubas. Ela tem o perfil ideal que o pai dele
sobrinha de ministro, não é? E o pai de Brás Cubas vê esta moça, a Virgília, como uma grande possibilidade, não é? Uma possibilidade de acesso a essa política, inclusive nacionalmente. O que acontece? Ele conhece Virgília, gosta dela e tal, só que Virgília conhece um outro rapaz chamado Lobo Neves. E Lobo Neves parece ser um rapaz que tem mais a oferecer para Virgília nessa perspectiva social. E acontece que o casamento entre Brás Cubas e Virgília não se realiza, porque Virgília termina se casando com o Lobo Neves, perdão. E esse casamento de Virgília com o Lobo Neves, para o pai de Brás Cubas, é uma tristeza imensa, porque ele via nessa moça realmente uma possibilidade desse engajamento político, né? Uma moça que era sobrinha do ministro, o pai de Brás Cubas não se conforma. A vida passa e termina que o pai de Brás Cubas também falece. Brás Cubas fica muito triste porque não consegue casar com Virgília, não é? E acontece que tem aí uma outra mocinha que aparece, que se chama Eugênia, não é? Que ele chama de Flor da Moita, não é? Ela era filha do casal que ele havia flagrado quando criança, namorando atrás da moita. Vocês lembram que eu falei que estava no jantar, ele queria comer o doce logo, não pôde comer e foi atrás desse casal que se retirou e viu que eles estavam se beijando atrás da moita. Então, a filha deste casal, que estava se beijando atrás da moita, retorna à história. Uma moça muito simples, mas muito bonita, muito educada, belíssima. E realmente é talvez um momento em que a gente observa que o Brás Cubas é tocado por um sentimento maior, mais carinhoso, de olhar mais para um outro ser humano com o coração mais aberto, digamos assim, não é? E ele fica encantado com a Eugênia, como ela é educada, como ela é prendada, como ela é bonita, como a Eugênia é maravilhosa, e passa a visitá-la, a visitar a família, a estar sempre presente. E um belo dia ele sai caminhando com Eugênia, não é? A Flor da Moita, e nota que ela está mancando. E ele diz para Eugênia: o que houve, querida? Você está mancando? O que houve com a sua perna? Aí ela diz: não, eu não tenho nenhum problema com a perna, eu sou coxa. E ele para ele, gente, é uma queda dos céus, de quem está no paraíso, à terra. E ele fica: como é que uma menina bonita dessa pode ser coxa? Não é? E ele fica: por que coxa se bela? Por que bela se coxa? E obviamente, como vocês imaginam um cara como Brás Cubas, altamente apegada ao que a sociedade acha, a esses parâmetros sociais, ao que se espera. Vocês acham que nunca que ele ia namorar com Eugênia e principalmente se casar, né? E ela vai caminhando na frente e ele fica pensando, de uma maneira até muito cruel, ele fica: poxa, por que bela se coxa? Por que coxa se bela? Por que bela se coxa? E realmente, esse romance entre Eugênia e Brás Cubas termina não se realizando. O que acontece é que ele passa a ter um caso amoroso com Virgília, que é o amor de sua vida, que é quem vai estar aos seus pés no momento de sua morte. Virgília, que casou com Lobo Neves, passa a ser amante de Brás Cubas. E eles passam muito tempo nesse relacionamento adúltero, né? E ela realmente é o grande amor da vida de Brás Cubas. Parece que todos sabem, inclusive
Lobo Neves, que eles têm um caso, mas sai todo mundo fingindo que eles não têm um caso, são pessoas assim estimadas pela sociedade, e esse caso passa e faz de conta que ninguém está sabendo, mas na verdade todos estão sabendo desse caso de Brás Cubas com Virgília, não é? Que é casada com o Lobo Neves. Depois ele conhece Ian Lolo, não é? Ela vem a ser a última possibilidade de casamento para Brás Cubas. Ele pensa, poxa, encontrei uma outra pessoa, quem sabe agora eu não caso. Até agora ele não casou, ele não tem filho, ele não conseguiu também, gente, se realizar politicamente. O cargo que ele queria, a priori, quem conseguiu foi Lobo Neves. Então, Lobo Neves é quem vai se destacando mais na política. E essa moça, porque ele se apaixonou, que tinha 19 anos, termina que ela morre. E o que restou a Brás Cubas foi continuar sendo esse caso extraconjugal de Virgília. Gente, Brás Cubas, ele é o retrato da mediocridade desse homem que tem o status, que tem o dinheiro, que não precisa trabalhar e que não tem realmente... Ele é um retratozinho assim meio que do Brasil. O Brasil que copia as ideias europeias até o ponto em que não atrapalhe seus planos, né? Os ideais da Europa naquela época, liberdade, igualdade, libertação dos escravos, né? O Brasil pensa, sim, liberdade, igualdade, massa, beleza, mas libertação dos escravos num país como o nosso, que é escravocrata, que a gente precisa do trabalho desses negros. Essa personalidade de Brás Cubas representa esse Brasil. E Brás Cubas, a época em que se passa, ele pega desde a chegada da família real ao Brasil, né? Ele passa por Dom Pedro I, que quando Dom Pedro I está no poder, é o momento em que ele tem a maioridade, não é? Independência do Brasil, e passa também por Dom Pedro II. Então é uma viagem, essa vida de Brás Cubas, de uma representação desse Brasil, desse brasileiro, não é? Então, Brás Cubas, ele tenta várias carreiras. Ele quer ser filósofo, mas ele começa a estudar e vê que demanda muito trabalho, muito estudo, ele deixa para lá. Ele quer ser político, termina desistindo também. E, de repente, ele ficou pensando, poxa, o que é que eu faço para ter um nome, para aparecer? E ele inventa o emplastro Brás Cubas. E esse emplastro, pessoal, seria o remédio para a melancolia humana. E ele fica, poxa, emplastro Brás Cubas. Não porque ele quisesse curar as pessoas da melancolia, mas porque ele queria que o nome dele fosse difundido e que as pessoas conhecessem o nome dele. E ele ficava imaginando lá o rótulo do produto, quem sabe o rosto dele e o nome dele. Ele queria isso, ele queria a fama, talvez a fama pela fama, não é? E ele fica com essa ideia fixa, ele diz até no livro, olha, Deus te livre de uma ideia fixa, porque não vai sair da tua mente. E ele querendo tanto, não é, esse emplastro Brás Cubas e deixar o seu nome marcado historicamente, que as gerações iriam passar e que todos necessitariam desse remédio e que todos conheceriam esse remédio, não é? É aí que ele abre a janela para pensar sobre o emplastro que ele tanto queria, pega uma corrente de vento muito fria e termina adoecendo. E é aí que chega o período da doença e da morte de Brás Cubas. Esse cara que queria ser tantas coisas, que queria tanto ter seu nome registrado historicamente e passar para a posteridade, mas que terminou não fazendo, não realizando, não tendo nenhuma de suas
ambições realizadas. E ele adoece, e no momento em que a morte está chegando, ele imagina que está cavalgando, ele começa a ter alucinações, não é? E ele imagina que está cavalgando em um hipopótamo, e de repente está nevando, e de repente as mãos dele são a fechadura de um livro sagrado. Ele começa a alucinar, e ali, aos seus pés, está o amor da sua vida, que é Virgília. Lobo Neves já havia morrido, e ela lá, aos seus pés daquele homem que ela tanto amou, não é? E ele vendo aquela mulher a quem tanto ele amou, e se despedindo da vida, e ele faz essa reflexão da vida que ele levou, tão medíocre. Ele faz esse balanço, não é, da vida dele. Esqueci de falar sobre o Quincas Borba, que ele encontra, que foi seu amigo de infância desde da escola, e que esse Quincas Borba, ele é um defensor de uma corrente filosófica chamada humanitismo. O que seria, gente, o humanitismo? A gente tem o humanismo. O que é o humanismo? É olhar para o outro com empatia, é a fraternidade entre os homens. E o humanitismo é um arremedo do que seria o humanismo. Assim como o Brasil vinha arremedando o que seriam os ideais da Europa. Assim como o Brás Cubas foi fazendo os arremedos das coisas que ele gostaria de ter sido e que não foi. E toda essa reflexão que ele faz, depois que ele morre, após ter vivido essa vida tão medíocre, é de uma maneira muito sincera, muito transparente, muito irônica, porque ele não tem mais nada a perder. Ele já está morto, não é? Inclusive, a pessoa que está fazendo o discurso ali no seu enterro é um de seus amigos para quem ele deixou uma grana boa. Ele diz, olha, não me arrependo de ter deixado o dinheiro para esse meu amigo. Veja só que discurso legal ele está fazendo no meu enterro. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugura o realismo brasileiro de maneira extremamente marcante, revolucionária, certo? E não se iludam, classes oprimidas e estudantes. Apesar de ele ser muito simpático, praticar essa ironia muito engraçada, dele ser muito falante e dele ser até sedutor na sua narrativa, ele é o teu algoz falando. Ele é aquele que está no poder enquanto você está morrendo de trabalhar para sobreviver. Ele não precisa trabalhar, ele não precisa fazer nada. Ele está mostrando como funciona essa sociedade de opressores e de oprimidos. E depois dele morto, ele conta tudo isso sem ter nenhuma vergonha, com toda... sendo mordaz, sendo irônico, né? E mostrando as coisas como elas são. E ele termina, ele começa dedicando o livro ao verme que primeiro roê suas carnes, quando ele estiver morto, e ele termina o livro dizendo: não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. E aí temos o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Espero que vocês procurem o livro, que vocês leiam, que é realmente uma obra apaixonante. Um beijo para vocês e até a próxima.